Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos explicar por que o projeto esquerdista de Lula teve um fim irreversível. Com o resultado das eleições de primeiro turno para presidente da República, Lula não conseguiu votos suficientes para obter a vitória imediata. Com cerca de 57 milhões de votos de Lula contra cerca de 51 milhões de Jair Bolsonaro, o petista concorre em segundo turno com o rival que hoje é presidente do Brasil. A perda da oportunidade de vitória no primeiro turno, sabemos, foi devido aos inúmeros erros de campanha de Lula e das esquerdas que o apoiam em geral. Houve muita arrogância, muito pensamento desejoso e nenhuma estratégia, nenhuma proposta concreta e nenhum esforço de dialogar com a maioria silenciosa que demonstrou a que veio quando botou muitos nomes da direita para serem eleitos em cargos legislativos. As classes trabalhadoras e os miseráveis extremos, que compõem a maioria silenciosa, não aparecem nos institutos de pesquisa, embora estes divulguem supostos levantamentos alegando que Lula é o candidato preferido do povo pobre. A derrota dos institutos de pesquisa foi um balde de água gelada nos ânimos das esquerdas. E os trabalhadores e miseráveis, decepcionados com Lula, não se identificam mais com o petista, visto de maneira negativa e repulsiva por conta das narrativas da Operação Lava Jato, que marcam de maneira traumática as mentes do povo pobre. As esquerdas estavam achando que a Operação Lava Jato acabou e que a figura do ex-juiz Sérgio Moro estava politicamente morta. Mas eis que nas votações de 2 de outubro último, Sérgio Moro se elegeu senador enquanto sua esposa, a advogada Rosângela Moro e o parceiro do então magistrado, o então procurador Deltan Dallagnol foram eleitos deputados federais, reforçando a base de apoio do bolsonarismo mesmo sob um eventual governo Lula. A volta por cima dos personagens que comandaram a Lava Jato, o golpe de 2016 e a ascensão do bolsonarismo pegou as esquerdas de surpresa. Nomes como Damares Alves, Mário Frias e Ricardo Salles, que participaram da equipe de governo de Jair Bolsonaro, foram eleitos para cargos parlamentares. Um Congresso Nacional Conservador foi formado, e isso vai complicar ainda mais o já complicado projeto político de Lula, que, como havíamos avisado em diversas postagens, teve que sacrificar muitos pontos valiosos do programa de governo de esquerda para conquistar as alianças da direita moderada. Se Geraldo Alckmin, o vice da chapa de Lula, já representa um impedimento para muitas ousadias sonhadas por Lula, e as articulações com as elites empresariais e com o setor financeiro minaram muitos pontos progressistas fundamentais. O petista, se vencer o segundo turno, terá que enfrentar mais 2 obstáculos quando presidir o país e lançar suas propostas para serem discutidas, avaliadas e votadas por deputados federais e senadores. Um dos obstáculos é o próprio caráter conservador da maioria dos parlamentares a atuar em Brasília. A maioria de deputados federais e senadores, boa parte deles de partidos como o próprio PL de Bolsonaro, irá barrar muitas propostas progressistas do governo Lula, que terá seu algoz Sérgio Moro como um dos que irão apreciar estas propostas. Será uma barreira muito grande para Lula realizar aquele projeto que sua campanha define como fazer o brasileiro voltar a sorrir. Outro obstáculo é mais moderado, mas não menos penoso e vem da famosa qualidade de negociador de Lula. Para fazer valer suas propostas, Lula tem que negociar apoio com forças de centro, que irão se somar à minoria de esquerda no Congresso Nacional. Só que isso irá exigir maiores concessões, o que fará com que a proposta original fosse reduzida a um termo que possa ser aceito pelos aliados do centro, eufemismo para a direita moderada que terá também forte presença no Legislativo Federal. Em outras palavras, as causas trabalhistas serão reduzidas a quase nada, apenas a um termo que possa ser aceito pelos representantes do empresariado e do setor financeiro no Congresso Nacional. As reivindicações trabalhistas serão limitadas a um nível que não comprometesse os interesses dos mais ricos e que também garantisse um padrão mínimo de estabilidade social e institucional. Ou seja, se houver avanços, eles serão nos níveis paliativos e façam com que as classes trabalhadoras tenham um mínimo de conforto e qualidade de vida, mas em padrões muito abaixo do que exigem as classes trabalhadoras e dentro de um salário mínimo que é 1/5 do padrão definido pelos técnicos do DIEESE. Lula não poderá fazer muito no seu esforço de recuperar os direitos sociais e trabalhistas perdidos. Não poderá defender causas como a ideologia de gênero, diante de um Congresso com maioria bolsonarista. Não poderá cobrar impostos dos ricos, que são parceiros de Lula não só na facilitação da vitória eleitoral como também na garantia de governabilidade.
não poderá ampliar o poder do Estado, que atuará em parcerias público-privadas com as empresas públicas se submetendo aos interesses da iniciativa privada. Já se fala que o virtual governo Lula, na hipótese do petista sair vitorioso no segundo turno, irá começar com medidas pesadas de ajuste fiscal, uma das bandeiras defendidas pelos aliados mais conservadores, até pela justificativa, real mas desagradável, de reconstruir o país arrasado pelos abusos de Jair Bolsonaro. Isso significa que haverá aumento da carga tributária, e como pega mal Lula cobrar impostos daqueles que lhe ajudarem a conquistar o Palácio do Planalto, que são os mais ricos. Os impostos vão acabar pesando mesmo nos bolsos da classe trabalhadora, que Lula há muito tempo abandonou e traiu, como um grande pelego. Será um processo perigoso, já que a história do Brasil registrou vários momentos em que conflitos entre o presidente da República e o Congresso Nacional resultaram em escândalos políticos e golpes, não raro fazendo o país mergulhar em períodos autoritários com sérios malefícios ao povo brasileiro. Os casos de João Goulart e Dilma Rousseff estão aí para provar. Lula terá que se comportar direito, abrir mão de suas ousadias políticas, para ter uma relação com o Legislativo Federal que tenha um mínimo de equilíbrio possível. Em todo caso, Lula terá que fazer um governo conservador, com fracos benefícios para as classes populares. Tantas são as dívidas políticas que o petista obteve com as alianças com seus opositores. Com certeza absoluta, Lula fará um governo medíocre e bem mais fraco do que os 2 mandatos anteriores. Desistam dessa ideia de Brasil feliz de novo. O esquerdismo de Lula morreu e não tem mais volta. Foi o que tivemos por hoje. Curtam, compartilhem, se inscrevam e ajudem a ampliar o nosso alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.